Stranger Things, um ícone da cultura pop. A série foi criada pelos irmãos Duffer e foi lançada em 2016 e se tornou um sucesso instantâneo, seja por evocar a nostalgia, referenciando os clássicos dos anos 80 como ET, o Extraterrestre, Goonies, Conta Comigo e a mais óbvia, It, a Coisa, né? Obra temporal do grande Stephen King. Tem referências para outras obras icônicas como O Exterminador do Futuro, Caça-Fantasmas, Star Wars, entre outras. A lista é infinita, né? Ou por sua criatividade em criar momentos icônicos, como a cena das luzes na casa da Joyce ou a Max flutuando ao som de Kate Bush, o Ed tocando Master of Puppets e como não falar de Never End Story na terceira temporada. Outro mérito é seus personagens cheios de carisma, sejam os novos que são apresentados ou os velhos que vão evoluindo. Posso citar aqui Hopper, Joyce, Steven, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Nancy, apesar da série tentar sabotá-la mais de uma vez, e dos novos temos Max, Bob, Robin e Ed. A série também é ótima em fazer vilões marcantes como Demogorgon, Devorador de Mentes, e nos últimos anos também criou um vilão que furou a bolha, o famoso Vecna, que por sua vez é uma homenagem ao icônico Fred Krueger, né? O grande sucesso de Stranger Things influenciou essa geração, seja no visual, né, como o boné do Dustin, camisas do Clube Hellfire e no aumento de vendas de waffles, porque é a comida favorita da 11, né? Posso falar aqui também de quartos decorados para eternizar momentos icônicos da série, entre outros. Mas você sabia que originalmente a série seria bem diferente do que é hoje? Nas ideias originais dos criadores, o ícone se passaria na cidade de Montauk, Nova York, e o nome do seriado seria o nome da cidade. Agora pense aí, ao invés de Hawkins, teríamos Montauk, cheirinho de bomba. Outras mudanças envolviam seu formato, a série seria uma antologia, no estilo True Detective. Cada temporada mudava seus personagens principais e o cenário, ou seja, não se passaria mais em Montauk, mas em outra cidade. A ideia do final também era que o Will ficaria no mundo invertido e a cidade de Montauk presa no inverno, e a 11 morreria no final. Convenhamos que não eram as melhores ideias do mundo agora, né? Em minhas pesquisas vi também que outras mudanças envolviam deixar a série ainda mais inspirada em It, a Coisa, com a segunda temporada se passando com os personagens adultos. Mas a Netflix os convenceu a mudar de ideia argumentando que os personagens eram muito carismáticos para serem descartados. E é exatamente isso, né? O ouro do Stranger Things são os personagens. Eles são muito bons. Agora vamos falar um pouquinho de uma estratégia narrativa que a série usa, né? Vamos lá. Na introdução eu citei os personagens como ponto alto da série. E a quantidade foi um tanto grande, né? Como vocês viram. Normalmente criar tantos personagens assim e mantê-los carismáticos é muito difícil, porque o personagem pode se tornar monótono, enfadonho, ou seja, pode empacar e ficar sem arco na história. Porém, em Stranger Things, isso dificilmente acontece. Isso se deve a uma estratégia narrativa da série em dividir os personagens em núcleos, né? E no clímax, reuni-los em um grande final épico, com todos contribuindo para algo. Isso ajuda os personagens a terem sua relevância em determinado momento da temporada, sem se tornar inútil, né? Porém, a série em si sabota alguns personagens devido a um ponto específico que eu vou falar agora. Dada essa introdução, vamos ao que eu acho que é o grande problema da série: a falta de coragem, a covardia. A série simplesmente não tem coragem de matar seus personagens de longa data. Ela cria novas figuras e assim pode matar. No entanto, ela cria, mas que descarta, o que resulta numa junção de personagens, né? Uma junção tão grande que eles não conseguem controlar. Antigas figuras carecem de importância na trama porque o tempo está sendo gasto com os novos, causando uma afunilação, uma espécie de afunilação de personagens, né? Tanto que eles não sabem o que fazer, mesmo dividindo em núcleos. Você deve ter notado que eu não citei o Jonathan entre os carismáticos da série, né? Isso se deve ao fato de que quem mais sofreu devido a essa covardia foi o próprio. Ele teve seu desenvolvimento na primeira temporada, na segunda teve um momento com a Nancy, e na terceira e na quarta eu não vou nem falar, né? O cara virou um figurante de luxo. E, apesar de eu ter citado o Will lá no começo, ele também sofreu desse mal. Na terceira tem seu drama pessoal, com sua sexualidade, mas foi uma coisa tão furreca, sem coragem, e além de inconclusiva. Na quarta, o personagem maconheiro sem graça teve mais feitos que ele e o Jonathan juntos. É bizarro. Juro, os personagens que eu achei que seriam muito importantes.
que a primeira temporada os apresentou tão bem, foram trucidados pela falta de coragem dos escritores. E seguindo, o que fizeram com a Nancy, o relacionamento da Nancy com o Jonathan na quarta é de uma escrita preguiçosa que eu vou te falar. Essas flertadas, os ciúmes irracionais da Nancy em relação ao Steve é danoso pra personagem. Cara, é uma ideia merda, não tem outra maneira de falar. Eu vi uma notícia que o ator do Jonathan foi detido em um aeroporto por posse de drogas. E esse é um dos motivos dele perder o protagonismo. E também os criadores gostam bastante do ator do Steven, que por sinal, esse sim é um grande personagem. Mas voltando ao Jonathan, essa história do ator com drogas só prova que os escritores não estão nem aí pro personagem, pois a quarta temporada, o arco do Jonathan, é o arco de seu intérprete. Ele usar maconha e a pressão social, aí eu pergunto, por que não dão uma morte digna a ele? Simples, covardia. Alguma dúvida que surgiria em inúmeros fãs do Jonathan após seu desenvolvimento? Sim, e eles não querem isso. Irritar os fãs não é uma boa ideia. Eles não tiveram coragem de desenvolver o Hopper também e mais recentemente a Max. Mas, pelo menos eles tiveram desenvolvimento, esses dois tiveram desenvolvimento. A cena da Max, né, que de uma temporada para outra foi de uma família rachada para uma família desmantelada, que perdeu sua casa, seu irmão, e assim como ela era refém daquele ambiente, daquela família desestruturada. Max estava entregue, seu mundo se quebrou e ela estava esperando desmoronar sobre ela, né? Uma metáfora para a Suíça, vocês entenderam. Por isso é tão incrível que quando ela se recupera e foge do Vecna, ela desvie desses destroços, tropeça em uma poça de sangue, o que pode ser também uma metáfora para a puberdade, né? Enfim, essa cena é incrível e é uma forma bem inteligente de contar sobre a personagem, né? E tem a música da Kate Bush, e eleva mais ainda a cena, que é muito bem dirigida. O episódio é muito bom. Eu acho que nessa última temporada vai uma galera de F. O Jonathan eu tenho quase certeza. Por favor, não juntem o Steven e a Nancy. Isso regride os personagens. Não é bom pra nenhum dos dois. Finalizando, acho que eu vou parar por aqui, porque já expressei meus sentimentos sobre esse ponto específico. E isso torna a série ruim? É claro que não, a série ainda é muito boa. Porém, esse ponto, essa covardia em matar os personagens me incomoda um pouco. Se não os usa mais, os elimina de forma épica, né? E dá espaço para outros. Os personagens novos são todos mais desenvolvidos que o Jonathan, que tá aí desde a primeira temporada. E isso é meio bizarro. Mas enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilhe, comente e ajude o canal.